Chicago sempre foi um dos epicentros culturais da música produzida nos Estados Unidos, sendo lá de nomes importantes do blues, do rap, do rock e o berço da house music. Porém, na década de 1990, a cidade localizada à beira do Lago Michigan passava por uma importante transformação. Músicos antes relacionados à cena jazz local buscavam tensionar os limites do gênero, rompendo com uma abordagem clássica para incorporar elementos do que na época vinha sendo tratado como rock alternativo, além, claro, de transitar por entre estilos que vão da música minimalista da década de 1970 às produções eletrônicas do dub ao krautrock. Nesse cenário que revelou nomes importantes como Jim O'Rourke, que é um cara que acompanhou o Wilco durante um bom tempo, acompanhou o Sonic Youth, e o Rob Mazurek, que é um cara que tem uma conexão incrível com a música brasileira e já colaborou com muita gente da cena paulistana. Um grupo em específico se destaca pela meticulosa combinação de estilos e capacidade de organizar elementos dissonantes de forma bastante homogênea. Nós estamos falando do Tortoise, grupo na época formado por Dan Bitney, David Perro, que era um integrante do Slint, que tinha acabado de encerrar suas atividades, o Douglas McComb, o Jeff Parkney, o John Herndon e o grande articulador de tudo isso, o John McEntire. Juntos, esses 6 instrumentistas lançaram em março de 1998 o cultuado TNT, trabalho que seria apontado como uma obra-prima da banda e uma espécie de materialização sonora e estética de tudo aquilo que vinha movimentando a cena de Chicago no período. Meu amigo Nick Silva, eu queria que você contasse pra gente como que foi o seu primeiro contato com o Tortoise. Eu sei que você é bastante ligado no post-rock, no emo, nessa produção mais rock alternativo dos anos 90, mas como foi se aventurar pelo som dessa banda esquisita de Michigan? Eu acho que o meu primeiro contato real mesmo foi com playlists de músicas de post-rock, assim, tipo, aquelas playlistonas que você vai navegando, assim, quando você vê, você para nos buracos que você nem sabe o que é. E aí, parei no Tortoise e tinha algo diferente, assim, principalmente nesse disco, no TNT. É muito diferente do que rolava nessas playlists que tem essas guitarreiras, tipo, sei lá, um Explosions in the Sky, não sei o quê, com, tipo, aqueles riffão rasgado, com aquela coisa super explosiva, não sei o quê. Esse, ele tem uma articulação muito mais jazzística, assim, então vão acontecendo algumas coisas ali no meio, não tem aqueles breakdown, tipo, de parar tudo e voltar. Ele é muito mais orgânico, bem ele fluido, me pareceu. Né? Sim. E aí foi isso, assim, foi me pegar ouvindo aquilo e falar, mas isso aqui é muito diferente do que eu tô acostumado a ouvir como post-rock, então deixa eu investigar mais sobre essa banda e ver qual é disso, assim. E aí, se deparar com um TNT, um disco de 98, né, que é muito sui generis, assim, acho que depois não tem nada muito que vá por esse campo, assim. Sim, mesmo eles próprios mudam completamente a sonoridade deles depois, né? Então, é um disco muito potente, assim, acho que o que eles fazem ali, talvez, sei lá, um Radiohead vai pegar e vai fazer de outro jeito também, do jeito deles, assim, então é uma coisa que é muito única, assim, então é maluco ouvir esse disco, assim. E você, como é que você teve seu primeiro contato? Cara, eu acho que foi meio que nessas, assim, não foi por playlist, porque eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos. Eu lembro que eu também tava muito interessado em ouvir post-rock, eu tava bem... Eu acho que, assim, o Radiohead ali do Kid A fez aquela ponta de ir pra umas coisas mais experimentais. Aí eu caí no Sigur Rós, e aí do Sigur Rós eu fui pro Mogwai, e aí do Mogwai eu fui pro Explosions in the Sky, e aí eu fiquei orbitando ali esse mesmo universo de artistas, e sendo muito honesto, o que mais me chamou atenção no TNT foi a capa, porque ela é uma capa... uma capa não capa, piada, né? Tipo, uma capa não capa, é um rascunho de um desenhinho ali escrito TNT, um bonequinho, é uma coisa que eles fizeram enquanto estavam gravando ainda. Isso, em estúdio, alguém desenhou ali e falou, cara, isso aqui é a capa e pronto, assim, eu acho curioso, ela parece que foi escrita naquelas embalagens de CDR da época, assim. Inclusive, depois a gente pode chegar nesse ponto, porque a produção tem uma parte importante disso, mas
É Sim. bem cara disso, assim, é bem cara desse CDR queimado, assim, então... É aquela contracapa onde você colocava as músicas e Sim, tudo, então sim. alguém fez o desenho ali. Eu achei curioso e falei, cara, vou ouvir. E, nossa, me encantou logo de cara. Eu acho que isso que você falou, dessa complexidade aliada com uma fluidez no processo de composição, de músicas que começam de um jeito, acabam de outro. É um disco que a gente tem elementos de bossa nova, de jazz, de samba, de música eletrônica, de krautrock, de minimalismo, daquelas percussões minimalistas do Steve Reich e uns pianos meio Philip Glass. Tem muita coisa no meio, sabe? Marimba ali no meio. É muito louco, assim. E ele é um disco que dialoga muito com aquele momento. E é até curioso, na data que a gente está gravando aqui, no comecinho de abril, voltou a circular um post no Twitter que era do... Cite um disco melhor do que Nirvana, Pearl Jam e outras coisas dos anos 90, né? E aí uma pessoa fez um tweet pegando vários discos do final da década de 1990, como Stereolab, Air... Beck, Cornelius... coisas malucas Só umas coisas malucas e o TNT junto. E ele falava assim, essa galera aqui entendeu que gênero era uma coisa que já não existia mais no final da década de 1990. E esse disco que a gente vai conversar aqui hoje é justamente isso. Ele é um disco que ele tem todos os gêneros e ao mesmo tempo ele tem nenhum. E eu acho que é justamente por isso que ele é tão bonito, né? Então, algumas coisas, assim, acho que já no final da década, assim, quase chegando nos anos 2000... Foi essa primeira onda de se falar muito de pós-modernismo e não sei o quê. E de não ter... Tipo, dessa coisa, né? De não ter gêneros e tal. Então, acho que esse disco, além da produção em si, ele navega muito nisso, assim. De se propor a navegar tudo, assim. A gente tava nessa coisa meio furada. Então, lembrando que a gente tá falando de 1998, ano seguinte era 1999, era a questão do fim do milênio ali, o fim do século, a sensação de que o mundo ia acabar, Matrix, tinham vários elementos rondando a cabeça das pessoas. A gente tava chegando perto do bug do milênio também. Então tinha toda uma sensação de, gente, a gente não sabe o que vai ser daqui pra frente, então... Meio que eu sinto que as pessoas, não só na música, se você pegar, por exemplo, o cinema de 1999, a gente tem várias produções muito marcantes que discutiam esses conceitos meio existencialistas, nihilistas, como se fosse um fim da humanidade num sentido mais conceitual e preparando para o que ia vir daqui para frente, sabe? Então, e outra coisa também é que o cenário dos anos 90, ainda nessa época, ele 98... ainda possibilitava que discos malucos existissem. Sim. Não exatamente no mainstream, mas ali pudesse existir como algo, assim, como... Sim. Os músicos iam ganhar dinheiro, sabe? Porque, sei lá, hoje em dia, a gente ouve falar de música maluca, mas é gente que não ganha, não exatamente... ganha muito dinheiro com isso. Vendia-se muito assim. CD na época ainda. E mesmo as gravadoras, às vezes, tinham tinha um Nirvana da vida, que era uma banda que sustentava a indústria durante anos, e com o dinheiro excedente eles podiam reinvestir em outros projetos menores. Não é necessariamente o caso do TNT, porque ele sai por um selo independente, que a gente vai comentar daqui a pouco, mas tinha meio que essa sensação. Mas antes da gente ir pro TNT, que é, na verdade, o terceiro trabalho de estúdio da banda, é muito importante dar um pouco de contexto sobre as origens do grupo e os caminhos percorridos até alcançar esse álbum em questão. E as origens do grupo estão diretamente relacionadas ao encontro da dupla formada pelo Doug McCombs, que na época era baixista de um grupo de rock alternativo chamado 11th Dream Day, e o baterista John Herdon no final dos anos 80. Inicialmente, os dois músicos queriam se estabelecer como uma seção rítmica para outros artistas, ou seja, eles iam ser músicos de apoio que forneceriam as bases para outros músicos em estúdio. Aqui no Brasil, aquilo que a gente chama de a cozinha, né? Então, a levada de baixo e bateria, e a galera vai trabalhando ali em cima, né? A ideia era trabalhar tanto em estúdio, como ser esses músicos de apoio de grandes músicos que vão excursionando ali.
A ideia acabou não se concretizando, mas o interesse em produzir um tipo de som marcado pelo groove, bem como o conhecimento de estúdio de gravação, levaram os dois à parceria com o baterista John McEntire e o baixista Buddy K. Brown, ambos ex-integrantes do Bastro e do Gasto del Sol, que inclusive voltou recentemente com um novo projeto aí. São bandas de disco, math rock maluco, então assim... experimental, jazz, bizarríssimas, seguidos também pelo percussionista Dan Beatney. Embora as músicas sejam creditadas a todos os membros da banda, o McEntire passou a ser visto como essa força orientadora do grupo, já que ele era o membro com maior experiência por conta do trabalho como engenheiro de som na produção de outras obras da cena local. O McEntire, por sinal, ele é uma figura bastante prolífica na cena de Chicago, tendo diversos trabalhos assinados em colaboração com Jim O'Rourke e sendo um dos idealizadores de outro importante projeto da cena local, que é o The Sea and Cake, que é outra banda que a gente acaba esbarrando quando vai nesses rolês de math rock, indie e post-rock, que é um projeto encabeçado pelo Sam Precock, com quem acumula algumas criações paralelas, inclusive o álbum Sons Of, que lá em 2022, quem ouve o nosso podcast regular, eu recomendei ele. É um disco com umas 4 faixas, uma capa com um gatinho ali, mas também cheio de pirações sonoras. Acho que vale dizer que todo mundo ali é cheio desses projetos paralelos, geralmente envolvendo música maluca, assim. Acho que ninguém tem um projeto muito normal, assim. Então, conforme você vai se enveredando por Tortoise e pelos membros ali, você vai descobrindo projetos cada vez mais malucos, mas que soam muito bem, assim. Eu acho que você tem que ter essa ideia mesmo de procurar coisa diferente pra ouvir, porque não é algo que você vai só dar o play, assim, e falar, tipo, isso aqui é só mais uma banda dos anos 90. Sim. Eu acho que eles têm muito uma essência de banda de jazz mesmo, no sentido de circular por, sei lá, centenas de projetos, toca em estúdio, toca no palco, toca em jam session num clube de jazz específico, e desses encontros e desencontros acabam surgindo grandes obras, né? Miles Davis, Coltrane e toda essa galera era justamente isso, eles ficavam circulando muito, né? Ali. Tipo... um no outro ali. E com a banda formada, o grupo lançou em junho de 1994 o primeiro álbum de estúdio, uma obra auto-intitulada que chamou atenção por sua instrumentação incomum. 2 baixos, 3 percussionistas alternando entre bateria, vibrafones e marimba. O que você acha desse primeiro disco do Tortoise aí? Meio que já tava tudo lá, né? Assim, tudo que a banda vai testar, até no último disco, acho que é de 2016, meio que... Catastrophe, alguma coisa assim. Meio que tá tudo lá, assim, tipo, a banda, apesar de sempre estar mudando de indivíduos, né, de gente que toca, e sempre tá mudando a forma de fazer música, eu acho que meio que já tava tudo ali, assim, tipo... Sim. Principalmente essa ideia de experimentar com qualquer coisa, assim, acho que... Total. Essa é a principal ideia desse disco, e você? Cara, eu acho ele bem básico, assim. Eu acho que ele é um esboço, sabe? Eu acho que as coisas estão ali, mas eu sinto que o melhor ainda tá por vir. Tanto que eu acho que da discografia deles é um dos que eu menos parei, assim, pra ouvir. Eu gosto muito mais do que vem depois. De qualquer forma, o álbum marca o início de uma importante parceria do Tortoise com a gravadora Trill Jockey, que é um selo independente fundado em 1992 pela Bettina Richards, que seria a grande responsável por organizar e consolidar o que seria encarado como a cena jazz de Chicago dos anos 90, além de outros projetos de cunho experimental da cena norte-americana e internacional. Acho muito curioso ser uma mulher nesse meio que é sempre ultra masculino ali. É bem bom ver umas entrevistas dela da época, assim, e ela falava assim, cara, eu tô investindo nas coisas que eu gosto, e esse é o meu direcional, assim, porque não é uma coisa que vai me dar dinheiro, mas eu sei que eu tô fazendo acontecer uma coisa muito foda que tá rolando aqui na cena de Chicago, né? O registro teve uma boa repercussão por parte da crítica especializada e serviu para apresentar o Tortoise a uma parcela maior de ouvintes, porém, foi com o álbum seguinte, o Millions Now Living Will Never Die, de 1996,
que a banda de fato se transformou em uma das mais importantes da cena de Chicago. Parte desse resultado veio da saída do Brown e da entrada do guitarrista Dave Parro, que é um puta guitarrista. Eu tive a honra de conversar com ele quando ele tocou no Balaclava aqui. Ele tava sentadinho assim do lado de fora. Eu falei, cara, Dave Parro, você é foda, eu gosto muito de você. Ele foi super simpático, tocou com o projeto solo dele ali na época. Ele foi um dos articuladores do Slint e que, entre outras coisas, colaborou com nomes como Stereolab, Royal Trucks, Yeah Yeah Yes e Interpol. Fora os milhões de projetos solos dele. Tem o Papa ele tem M, mil identidades. não sei que lá M. Então, assim, o Papa M foi o que eu vi quando ele tocou no Balaclava aqui. O Millions Now, Living Will Never Die é apontado como um dos grandes marcos do post-rock e serviu para melhor organizar as ideias que seriam exploradas pela banda nos discos seguintes. Para mim, ele carrega muito da herança do Slint, principalmente nesse manejo das guitarras, na presença do Parro ali. Para mim, ele é o que mais grita post-rock nesse sentido bem característico do tipo de ambientação dos anos 90. Esse você embarcou mais? Sim, eu acho esse disco maravilhoso, assim. Não mais que o disco que a gente tá conversando hoje, mas ele é um desses que também aparece em um monte de playlist, assim, começando a ouvir a post-rock, e esse vem forte, assim, como um bom representante do que é o estilo, assim, né? Tipo, sim. Dessa coisa mais, tipo, espacial, mais largada, mais pesada mesmo, né? Então, sim. Acho que, esse disco é muito bom, assim. Com as ideias melhor organizadas, o grupo entrava em estúdio em novembro de 1996 para dar vida ao terceiro álbum de estúdio da carreira. Nessa época, olha, só gente foda. O Jeffrey Parker, que havia tocado em vários conjuntos de jazz, juntou-se à banda como segundo guitarrista para tocar ao lado do Parro, que estava na banda já há bastante tempo, mas que já demonstrava o interesse em buscar por novos parceiros criativos. Ele sempre foi esse cara que gostou de circular pelas coisas, ele nunca foi muito preso, nem mesmo aos próprios trabalhos dele em carreira solo, né? Mas ali ainda tinha essa... Inclusive, ele sai da banda depois de lançar o TNT. Exato, né? Outro elemento muito representativo da mudança de sonoridade que marca o trabalho da banda diz respeito ao maior diálogo com a produção eletrônica. E é o McEntire de novo pirando nas coisas dele. Desde o homônimo álbum de estreia, o Tortoise vinha investindo em álbuns de remixes que buscavam levar o som do grupo para outras direções. Vide o Rhythms, Resolutions and Clusters de 1996, que é meio que uma coletânea de remixes ali. O TNT, que é o álbum que a gente vai conversar hoje aqui, descer a partir de agora, ele foi gravado entre novembro de 1996 e novembro de 1997. Ele foi produzido, editado e mixado pelo baterista da banda, que é o John McEntire, e quase que inteiramente em seu Soma Electronic Music Studios, que é o estúdio caseiro que ele montou em Chicago. A ideia da banda foi seguir uma abordagem não linear, registrando sessões que eram posteriormente inseridas e removidas de um arquivo salvo em um HD portátil. Ou seja, o método de produção atual, onde a gente vai jogando tudo na nuvem, as pessoas vão montando nas suas próprias casas, mas aqui era um pouco mais roots, mais quase cyberpunk, no sentido que você tinha que colocar num objeto físico, levar de um estúdio para outro, ficava na casa de um, ficava na casa de outro, e eles iam montando isso. E fora isso tem a questão também que ele foi meio que... Ele é meio que um Frankenstein, assim. São várias sessões diferentes que vão se unindo na pós-produção, assim. Então, obviamente, né, eles tinham uma ideia de sequência ali de música a se fazer, mas, tipo, não existia um ensaio, assim. Tipo, vamos fazer isso. As coisas meio que foram se juntando durante a produção. E aí, depois, a gente ouve o que tá no disco, né? Até porque, acho que a gente pode comentar isso mais tarde, sobre os shows. São experiências bem diferentes do disco, assim. Tipo, total. Tá tudo ali, mas, enfim, é outra coisa. E sobre o processo, o McEntire comentou em uma entrevista à Billboard: acho que havia uma tendência de não querer fazer o tipo de frenesi de remixes pelo qual éramos conhecidos no passado, porque estava se tornando uma espécie de clichê.
Acho que essas ideias ainda são extremamente válidas, mas acabou se tornando uma espécie de ferramenta de marketing, em vez de um esforço criativo. Deixamos o material realmente aberto e passamos tanto tempo trabalhando no disco que quando as faixas foram finalizadas, elas já haviam passado por tanta permutação que realmente era como se cada faixa tivesse sido mixada e remixada várias vezes. E foi justamente esse processo digital e constantes retrabalhos do McEntire que mudava totalmente os registros originais, que levaria o Parro a deixar a banda após o fim das sessões de gravação. Ele era um cara, embora muito fluido, muito instrumental, incomodava ele essa coisa de não ter a possibilidade do manejo da peça original ali e ver ela meio que se fragmentando em milhares de pedaços, sendo remontada. Então isso causava um desconforto muito grande para ele, né? Eu acho que ele principalmente, né, antes de qualquer coisa, ele vem do Slint, o primeiro projeto dele ali de grande, enfim, repercussão, né? E aí... É isso, né? O Slint era basicamente uma banda ao vivo, assim, tipo, então... Sim. Eu acho que, de fato, quando você começa, assim, faz falta, né? Você tá lidando com músicos ali no ao vivo, na live, no feeling. Esse é um disco muito mais de pós-produção do que de tato, né? De estar ali, a gente não... E a gente falou que é um disco que levou 1 ano para ser finalizado. Sim. Então, isso é muito tempo. Ainda mais a gente pensa que são músicos de jazz, que tem essa coisa mais da inquietude, de ser mais produtivo, colaboracionista ali. Eu acho que é uma coisa que acaba pesando. O álbum ainda conta com um time de instrumentistas responsáveis pelos arranjos de corda e naipes de metais. Entre os nomes que integram o time de convidados está o Rob Mazurek, que era um nome importantíssimo ali da época. Toda essa combinação de estilos, diferentes atravessamentos de informações, resultou em um repertório extenso, marcado pelas texturas e diferentes mudanças de percurso, porém muito, muito difícil de ser ignorado. E eu acho que aqui a gente já pode entrar nessas canções, que eu quero saber quais são as suas favoritas desse álbum, que é fantástico, e a cada vez que eu volto pra ele eu falo assim, cara, essa música eu nunca tinha dado tanta atenção, e agora parece que ela acaba crescendo. Queria saber o que você mais gosta dentro desse disco. Eu vou confessar que fazia muito tempo que eu não ouvi esse disco, então o retrato desse disco pra mim tinha se perdido, assim, no meio de tanta coisa que eu ouvi desde então. Então acho que a primeira faixa já, a que abre o disco, né, a TNT, ela me causa esse impacto de voltar, assim, de falar, caralho, era isso aqui, sabe? E aí é meio que a gente já falou, assim, dessa coisa de ser jazzística, de ter umas percussão meio maluca que vai se construindo, se desfazendo. Os timbres da guitarra ali são todos muito crus, assim, então não tem nada com aqueles, tipo... reverbão ou sei lá, tipo um ruído. Ele é muito orgânico, assim, e apesar de, né, ter sido feito dessa forma totalmente maluca, de sendo montado a pecinhas de Lego, assim, ele flui, assim, então é engraçado, assim, como essa coisa é meio líquido, assim, né, tipo, você não consegue Tem uma coisa pegar. Que a gente não comentou, mas toda a banda é aficionada por música brasileira, e um cara em específico, que é Milton Nascimento. Sim. O Tortoise em peso, se eu não me engano, eles já fizeram versões ao vivo de músicas do Milton. Eles gostam ali da fase do Milagre dos Peixes, que é justamente um trabalho mais jazz, experimental, por conta da censura que impediu o Milton de cantar em todas as faixas. Então, eles têm muito desse olhar para a música brasileira, da fluidez da música brasileira, o olhar para a bossa nova. O jazz do Tom Jobim é uma coisa que reverbera muito claramente dentro dos trabalhos deles. A questão da percussão também, ali, né? Tipo... A percussão é total brasileira, assim, tem vários elementos. Eu acho que eles pegam muito da coisa da música de vanguarda ali, norte-americana, dos compositores no meio do século XX, mas mesclando com essa coisa da brasilidade, desses elementos. E aí a gente vai passeando pelo disco, por exemplo, quando a gente chega em I Set My Face to the Hillside, que é a música mais popular do Tortoise até hoje, ela abre assim com uma levada meio que de bossa nova, quase, em alguns momentos ali, mas ela inverte para uma coisa mais eletrônica, ela vai mesclando texturas, tem captações de vozes, captações de campo, tem umas outras coisas que vão meio que atravessando ela ali. E outra música que destaca essa relação deles com o Brasil
é The Suspension Bridge of Iguaçu Falls. Então, a ponte suspensa das Cataratas do Iguaçu. Então, ele tem esse olhar aqui, meio que essa inspiração na música brasileira e na música latina de maneira geral. Só que, de novo, dentro dessa lógica ultra recortada que é proposta pelo Tortoise, e que pra mim fica muito bem representado na faixa de abertura que você falou. Eu acho que ela dá muito a tônica do disco, porque ela começa de um jeito, ela vai indo meio sinuosa, meio labiríntica. Lá no meio ela fala assim, olha, tenho todos esses caminhos pra explorar. E meio que é o que vai acontecendo ao longo desse disco aqui, porque quando a gente chega em algumas composições como Jet, ela é mais acelerada, ela tem esses flertes muito claros com a música eletrônica. A bateria do McEntire, ela vem totalmente para frente. É muito isso que você falou, assim, são peças de Lego. Ora, algumas estão colocadas aqui na frente, algumas estão aqui para trás. Eles vão distorcendo a própria obra o tempo inteiro. Eu acho que é uma experiência muito fascinante, mas isso foi um problema, porque ao vivo, como você tinha comentado anteriormente, eles tiveram que repensar toda a estrutura do álbum, porque o álbum passou por tanto processo de recorte, remontagem, remix, reinserção, que quando eles foram pro ao vivo, eles falaram, cara, qual que é o disco que a gente toca? Porque a gente meio que não sabe o que fazer. Você tem que aprender a fazer as coisas, assim. Porque, tipo, sei lá, você gravou um negócio em um ano e aí, tipo, no ano seguinte você vai ter que reaprender a tocar isso, porque foi essa parte específica que foi pro disco. Então, é de fato uma coisa muito maluca, assim. Tem, acho que é The Equator, que a quinta música, que tem uma coisa meio latina, assim, né, na percussão e tal. Eu acho que a décima, a Almost Always Nearly Enough, tem uma coisa de, sei lá, de música eletrônica meio fritação, assim, quase Total. Um Aphex Twin em alguns momentos, assim, dessas coisas muito maluca, mas é muito curtinha também. Ela tem 2 minutos e pouco, nem 3. Então, eu acho que é isso, assim. Esse disco, ele vai pra muitos cantos diferentes. Eu não sei se ele tem exatamente uma amarra, algo ali que segure tudo, mas faz muito sentido ao mesmo tempo. Como uma coleção de faixas ali que são coerentes de alguma forma. Eu acho que o fato, amigo, deles manterem alguns elementos, por exemplo, o timbre da guitarra, ele é muito característico o tempo inteiro, então ele me dá essa noção de proximidade. A marimba, ela volta e meia aparece ali dentro do disco, então, de novo, ela traz essa sensação. A bateria meio seca, assim, ela entra ali como um ponto de marcação que também fala assim, olha, você tá passeando por muitos lugares diferentes, mas tem umas coisas que vão criando esse senso de familiaridade pra pessoa não trilhar meio que solitária, né? E tem um aspecto muito curioso, como o disco levou um ano para ser finalizado e já vinha se ventilando que o Tortoise tá em estúdio fazendo uma coisa muito maluca, a galera tá experimentando demais. Criou-se um interesse na mídia em relação ao disco, mesmo antes do seu lançamento. Então, publicações norte-americanas como a Billboard e publicações britânicas como Sunday Times, The Wire e The Face publicaram diversas matérias sobre a banda e o álbum. As gravadoras e distribuidoras da banda tinham esperanças comerciais relativamente altas sobre o álbum, e a Alternative Distribution Alliance, que distribui a gravadora americana da banda, que era a True Jockey, para grandes redes, criou programas para promover e distribuir o TNT em lojas como Best Buy, Borders, Towers e Barnes & Noble. Então, assim, criou... lembrando que o jazz é um estilo que sempre foi muito consumido também lá fora, então eles meio que tentaram encaixar ele nesse segmento ali, então criar meio que elementos, tipo como rolou com a Norah Jones no começo dos anos 2000, falar assim, ela é o novo nome do jazz, então começa a espalhar por várias lojas e outras coisas do tipo para ver se alavancava. Então eles meio que criaram esse segmento para eles ali. Inclusive esse disco, assim, na maioria das críticas que você vai ler, ele é muito ligado ao Jazz Fusion. Então, até por toda essa maluquice que a gente já falou, né? De ter muito gênero, não sei o quê. E até você lê algumas coisas falando, tipo, não, é o novo Beaches Brew e não sei o quê. Então, eu acho que a mídia especializada comprou bem o barulho dessa obra, assim, apesar de
dela ser muito mais indie do que o Miles Davis era na época, Eles né? tentavam até enfiar numa coisa meio adult contemporary, Sim. sabe? Essas coisas assim pra pessoas finas, música. Lembrando que a gente tá falando de 98, era o ápice do downtempo, da música de elevador, dessas músicas climáticas que as pessoas intelectuais meio que curtiam. Então eles tentaram empacotar tudo isso dentro desse mesmo universo criativo ali. Além desse processo de distribuição físico do material, o interesse pela banda também cresceu na França. A Betty Richards, que era proprietária do Trio Jockey, disse: o mercado francês sempre foi um pouco lento, mas dessa vez parece que ele vai explodir. Eles conseguiram enfiar a banda lá para vender e comercializar o trabalho deles. O TNT foi lançado pela Trio Jockey em 10 de março de 1998, ou seja, um disco pisciano aí. No Reino Unido, o álbum foi... deve ser por isso que eu gosto tanto dele. É da mesma... 10 dias antes de eu completar 8 anos. No Reino Unido, o álbum foi lançado pela City Slang, enquanto no Japão, onde se esperava que o álbum vendesse 15 mil cópias, ele ainda trazia um remix bônus da faixa título do Nobuzuka Takemura e foi lançado pela Takuma Japan Communications. Então, mais uma vez, Japão sempre adora essas coisas experimentais, jazz, essas maluquices, então ele conseguiu ter uma boa penetração no mercado japonês. Nossa, eu sou muito... Tenho muita raiva dos japoneses que sempre conseguem uma bonus track, assim. Qualquer disco japonês sempre são tem. Boas, assim. A gente falou um pouco da arte de capa, e a arte de capa é um rabisco feito por um membro da banda em uma capa de um CDR durante as sessões de gravação. E o álbum ainda atingiu as metas de venda propostas pela Trio Jockey com um sucesso muito dele atrelado às rádios universitárias. Então, as college radios nos Estados Unidos, que sempre foram a porta de entrada para boa parte dos artistas indies, recebeu o TNT muito bem, então o que aumentou a popularidade dele, o que é muito louco pensar que é um disco que hoje em dia ele seria completamente inviável. Sim. Comercialmente, ele é um disco que não existiria, por exemplo, de uma hora e tanto, de músicas de 8 minutos. Impossível. Sem voz, sim. Totalmente experimental, torto, esquisito ali, mas ele conseguiu ter um impacto econômico até que relativamente expressivo. Não, e fora que essas college radios geralmente são ligadas, tipo, sei lá, o começo do movimento indie lá nos 80, ao começo essas coisas mais pop punk, hardcore, então é meio maluco, assim, que um disco de post-rock, de jazz, sei lá, chame como quiser, também faça um grande sucesso nesse cenário ali. Então, de fato, é um disco improvável. A Richards deu uma entrevista para Billboard em março de 1998 e ela disse o seguinte, abre aspas, atendemos cerca de 200 estações colegiais e elas sempre se saíram bem. Até cerca de 2 meses atrás, não tínhamos ninguém fazendo nada com rádios universitárias, apenas enviamos a eles o registro. Ele cresceu naturalmente por conta própria. Embora nenhum single padrão tenha sido lançado do TNT, o pioneiro do techno Derrick Carter remixou o material do álbum para uma edição limitada. O Tortoise ainda passou por uma turnê mundial de 5 meses para promover o álbum, começando na Europa em abril de 1998. Então os franceses devem ter feito a festa ali. E aí, como a gente tinha falado que o material do TNT foi arranjado durante um longo período de tempo em estúdio e nem os músicos mais sabiam o que fazer, o McEntire disse em entrevista, nenhuma dessas músicas foi realmente tocada pelo grupo em algum momento. E é por isso que estamos tendo tanta dificuldade agora em aprendê-las para tocá-las ao vivo. Fica ainda mais difícil e confuso, porque muitas das coisas que foram gravadas foram feitas por capricho e você nem consegue lembrar o que é ou quem tocou. Então eles estavam completamente malucos nisso, eles tiveram que passar um período reensaiando para entender, como que a gente leva essa música que tem, sei lá, centenas de fragmentos para que ela funcione ao vivo, e eles acabaram conseguiram excursionar ali, com dificuldade no começo, mas rolou. E vale lembrar também que, além de tocar os seus próprios instrumentos, a maioria da galera ali é multi-instrumentista, então... Às vezes, um cara tocou guitarra, bateria e não sei o quê. Em que parte, de qual música, não sei. Então, inclusive isso é muito legal no show, assim. Eu vi um show deles em 2013, quando eles vieram tocar no Sesc Belenzinho. Massa. Eles tocaram coisas ali, principalmente do disco de 2009, mas também teve coisa do TNT. Então, é isso, assim,
eram 5 músicos, acho que nessa apresentação, e eles meio que ficavam passeando entre os instrumentos, assim. Então, tinha hora que alguém tava no sintetizador, depois ia pra bateria, tem hora que tinha 2 baterias tocando ao mesmo tempo. É muito legal ver ao vivo como funciona, assim. Então, A dinâmica. é assim, é um desses shows que é uma experiência, assim. Eu acho que só chegar lá no palco e ver, tipo, o tanto de instrumento que tinha, o tanto de músicos, falei, tipo, eita, como é que essa conta funciona, né? E no fim, tudo funciona muito bem, assim, tipo, aquela coisa que tá na sua cabeça, ela não de fato vai se materializar, porque são arranjos diferentes, são coisas diferentes, mas a mágica acontece de alguma forma e é incrível ver, tipo, esses caras tocando ao vivo, assim, é muito bom. Bem recebido pelo público e pela crítica interessada nesse tipo de obra, o TNT acabou se transformando num dos marcos culturais da cena de Chicago, sendo frequentemente apontado em listas de melhores discos da década de 1990. Ele tá lá num top 100, num top 50, um disco que vira e mexe ele aparece. Tanto que a banda decidiu agora, mais de 25 anos depois do lançamento do álbum, excursionar com esse disco em uma celebração a ele, tocar ele na íntegra. Vai ter show deles aqui pelos nossos queridos amigos da Balaclava, vão tocar aqui em São Paulo. Oportunidade única para ver essa banda incrível tocando um desses grandes exemplares do jazz, do post-rock, da música experimental dos anos 90. Mas eu queria perguntar para você, amigo, se você acha que o TNT ele reverbera do mesmo jeito até hoje, ou você acha que ele foi um produto ali da década de 1990 e ficou restrito a isso? Eu não sei responder essa pergunta. Eu acho que... acho que bandas vieram a partir desse disco, assim, dessa coisa de mistura maluca, mas eu não sei o quanto ele ainda tá presente hoje em dia. Acho que talvez na forma de produzir música, mas também não que isso seja exclusivo deles, assim. Mas eu não sei, pra mim ele é muito fruto do seu tempo, assim. É um mercado Sim. que possibilitou esse tipo de música ser feita e ser apresentada dessa forma. Eu acho que todo o contexto do rock ali, né, porque ele principalmente era chamado de post-rock, também era uma coisa que meio que ficou ali nos anos 90, 2000. Então, eu não sei, assim, eu acho que ele é um disco muito importante pra sua época. Acho que muitos músicos hoje em dia... Pra mim é disco de músico, sabe? Tipo, o músico cabeçudo que vai ouvir essas coisas, assim. Então, acho que, de fato, ele é muito importante, mas eu não sei se, como público geral, ele ainda tem a sua... Ele reverbera, tem o mesmo impacto pra quem eu vejo em dia, assim. Eu acho que ele é um disco de hoje, feito 25 anos antes. Pode ser eu acho também. que o que você falou da questão do processo, o que eles fizeram em 1997 e 98, que foi o ano de gravação, é o que a galera faz hoje em dia, que é, cada um grava a sua parte em casa. Eu acho que até depois da pandemia durante a pandemia a gente teve muito isso, da galera grava um trecho aqui, junta depois tudo aqui, uma pessoa junta tudo no computador, mas eles fizeram isso 25 anos antes, numa época de computadores muito embrionários, com uma proposta criativa muito única. E aí, lembrando, gente, hoje em dia a gente salva tudo na nuvem. Ali eles estavam salvando tudo em formato físico, em disco, HD externo, coisas que eles levavam na mão, fisicamente. E eu não sei vocês, mas eu cresci nos anos 90 e eu cansei de perder tudo que eu tinha no computador da noite pro dia, porque queimava a placa-mãe, queimava o HD, coisa ali, que era um disco de fato físico HD, girando no coisinho. dava arquivo corrompido e você perdia, sei lá, um monte de coisa, metade abria, metade não abria. E esse disco, ele sobreviveu a tudo isso, foi remodelado. O próprio McEntire fala, cara, era um arquivo aberto. A gente ficava colocando coisas, tirando coisas, colocando coisas, remixando, passou por 1000 mãos. Galera nem sabia o que tava rolando, assim. Então, por si só, eu acho que ele já é uma coisa que é quase um documento histórico, sabe? É uma coisa que talvez ele não tenha um impacto comercial e inspiracional hoje em dia, ele talvez não reverbere no trabalho de outros artistas recentes, mas ele é um produto de um tempo tão bem acabado e tão importante que ele precisa ser preservado e reverenciado, sabe? Então essa vinda da banda, assim, a escolha da banda de olhar pra esse disco e falar, cara, eu acho que isso merece uma turnê de celebração,
é muito importante. Eu tô ansiosíssimo pra ver isso ao vivo aqui, porque é um dos discos da minha vida. Pra mim, ele sempre foi muito importante, desde a primeira vez que eu ouvi até hoje. É um disco que eu volto muito, é um disco que... eu tenho um vinil. Caralho, o vinil foda, dele que eu comprei aqui. É um vinil duplo, grossão, assim. Nossa, ouvir isso em bonitaço. vinil deve ser outra experiência. É lindo. maravilhoso. Então, mas eu vou te falar que eu acho que funciona, mas ele é o tipo de coisa que talvez seja já do universo de CD. Entendi. Porque o vinil, ele tem o ato de interromper a sequência. E eu acho que o TNT é um disco que do momento que eu começo, eu quero ir até o final. Então talvez ele seja muito mais CD. É o tipo de caso que o CD ganha Faz do vinil sentido. nesse sentido, sabe? Sim. Tipo quando você pega os discos do Avalanches, que é um Tá. disco de mashup e que cada música interlaça na outra e você fala, cara, eu não posso parar de ouvir isso aqui agora. Mas independente do formato, eu acho que ele é um trabalho brilhante até hoje, assim. É um disco que eu volto sempre. Estou ansioso pra ver ao vivo agora. E eu acho que só mais uma dica aqui no final desse programa é que eles gravaram em 2019 um especial também tocando esse disco na íntegra em Chicago para um festival que a Pitchfork fez. Então tem o disco completo, 1h04 de show ali, eles tocando, e é uma coisa assim incrível. Acho que Total. dá pra você ter um pouco dessa experiência. Obviamente, estar lá num show vai ser uma coisa totalmente diferente. Eu quero muito estar lá de novo, ainda mais ouvindo esse disco na íntegra, mas vale muito a pena ver como essas músicas são feitas ao vivo, assim. Acho que é uma experiência muito, muito legal, assim. Perfeito. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie o nosso podcast em apoia.se/podcast VFSM. A partir de R$5 por mês, você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência, participa das nossas gravações ao vivo e tem acesso a outros benefícios como bonés e camisetas. Apoie a gente. Eu sou o @KleberFak no Twitter e no Instagram, e você também pode acompanhar o meu trabalho lá no site musicainstantanea.com.br. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e você lê meus textos lá no Monkey Bus. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e compartilhe esse programa com seus amigos fãs de Tortoise. Até a próxima! Tchau!